Olá, Pai Senhor para todos, mas a gente está começando agora um podcast, o Jade, primeiro de muitos, né, Wesley? Primeiro podcast, irmãos, da UJAD. A gente está atendendo aí o convite do nosso coordenador, né, o irmão Rafael, que nos convidou para a gente estar junto com ele, fazendo esse projeto aí do podcast da UJAD, né? E hoje é o podcast number one, e hoje nós estamos recebendo quem, José Aldo? É o auxiliar Kennedy, lá do Barateiro, Assembleia de Deus Barateiro. Também é líder de jovens, não é isso? Já nos presenteou aqui com um livro aqui, As 17 Incontestáveis Leis do Trabalho em Equipe. Pode ser, irmão Kennedy, tudo bom? Tudo bem, Pai do Senhor Jesus. Irmão, pode falar bem em cima do microfone mesmo, que senão não sai não. Então, irmãos, nessa noite, a gente decidiu, né? A gente escolheu, junto, em parceria com o irmão Kennedy, a gente conversar sobre um tema, né? E qual é que é a proposta do podcast? A proposta do podcast é a gente se reunir, né? A gente se reunir em grupo para a gente conversar, né, a respeito sobre um tema, né? Não é uma entrevista em que a pessoa pergunta, a outra responde, mas é uma maneira, assim, um formato de a gente estar conversando sobre certos temas de forma que os jovens, né, compreendam, que eu acho que o maior interesse nosso é de alcançar os jovens, né, da UJAD. E para iniciar, irmão Kennedy, eu queria já estar dizendo aos irmãos qual é o tema que a gente vai estar tratando. Nós vamos estar tratando a respeito dos desafios, né, que um líder de jovem ele tem, né, no seu dia a dia. Aí a primeira pergunta que eu queria fazer ao irmão, na opinião do irmão, qual é o maior desafio que um líder ele tem quando ele assume uma mocidade de uma determinada igreja? Primeiro, um dos maiores desafios que ele tem é entender e compreender os jovens que ele tem na mão. Entender que os tempos ele tem mudado constantemente. A forma de liderar ela está sendo diferenciada da forma que os nossos pais lideraram, da forma que os nossos pais foram liderados. Por quê? Porque isso está em constante transformação e nós temos que estar atento a essa realidade. O irmão Aldo pode me interromper quando quiser falar, viu? Certinho. Então, irmãos, é assim, ó. O irmão falando aí a respeito de os tempos mudaram, né? Qual é a dificuldade, irmãos, assim, que a gente tem em compreender que os tempos mudaram, né? Porque às vezes a gente percebe que muitas lideranças elas tentam liderar os jovens como se fosse na época delas, né? Como se fosse no tempo delas. E não compreende como é que funciona a cabeça do jovem nos dias de hoje, né? Porque se o líder ele não consegue entrar na mente do jovem para entender qual é o contexto que ele está vivendo, né? Como é que ele vai liderar aquele jovem? Então, por exemplo, a pergunta que eu quero fazer para o irmão exemplificando é: como é que alguém que é do 20, 30 anos atrás foi jovem vai compreender o jovem de hoje? O jovem mudou? O que mudou foi as oportunidades que estão na frente dele, né? Na época dos nossos pais, o que se tinha era muito tempo para adorar a Deus. E hoje em dia nós temos que trabalhar no momento em que o jovem tem para adorar a Deus. A realidade ela foi transformada. Naquele tempo tinha tempo para estudar, tinha tempo para descansar e tempo para ir para a igreja. Hoje em dia não. Hoje o tempo está se resumindo a pouco para ir para a igreja. O jovem ele está buscando se formar, se profissionalizar. A realidade ela nos alcançou. Antigamente, a oportunidade de um jovem se profissionalizar, dele ter um curso técnico ou então a profissionalização superior, era só nas grandes metrópoles. E hoje em dia, as faculdades estão estendendo núcleos também para os centros rurais. E aqui não é diferente. Nós temos jovens se formando em técnico de formar, temos jovens se formando em nível superior. Eles estão procurando primeiro a capacitação deles profissional para depois eles adentrarem dentro do plano divino. Essa é a nossa realidade dos dias atuais. Você pega na parte aqui que o irmão aí falou que a diferencialidade de uma pessoa, de um líder de 30 anos atrás para um líder de hoje,
infelizmente tem muitos líderes que pegam aquela parte de, eu aprendi assim e é assim que tem que ser, né? E a gente queria que você respondesse assim, as medidas que você acha é possível a gente fazer não mudando a essência do evangelho, mas as ferramentas que a gente pode trabalhar para que o jovem, que tanto da igreja como o descrente, ele possa vir e, consequentemente, aceitar Jesus, ter uma vida espiritual. Muito bem observado essa sua pergunta. É, temos um grande desafio. Por quê? Porque há uma disparidade muito grande. Enquanto o mundo ele se disponibiliza de várias ferramentas para aprender os nossos jovens, nós ainda se limitando a alguns tipos de ferramenta. E nós sabemos que há vários tipos de ferramenta que nos disponibilizam. Levar um evangelho com alegria, levar um evangelho diferenciado, mas que não corrompam a doutrina, nem os usos e costumes da nossa igreja, daquilo que nós acreditamos. E uma das ferramentas que nós estamos utilizando hoje em dia é diversificação de trabalhos. Por exemplo, a nossa juventude, lá nós contamos com trabalho de oração, trabalhos de ensaio, temos trabalhos, filmes evangélicos, nós temos dinâmicas bíblicas, todas voltadas para o desenvolvimento espiritual desses irmãos, mas de uma forma diferente. A gente temos que enxergar meios diferentes para trazer essa juventude para dentro da casa do Senhor, porque esse é o nosso desafio. O mundo está aprendendo lá, mas nós queremos trazer para cá. E nós É. temos que estar atentos aos sinais. Uma das características, irmão Kennedy, que eu acredito que um líder ele tem que ter, aí se vocês discordarem de mim, vocês dois podem falar. Eu acho que o líder de jovem hoje, uma característica que ele tem que ter é a criatividade. O líder hoje ele tem que ser muito criativo, o líder de jovem, né? Por exemplo, eu vi um trabalho que vocês fizeram lá na congregação do Barateiro, foi sobre cover, né? Que os jovens estavam louvando a Deus lá e tudo. E eu achei aquele trabalho interessantíssimo, a gente até conversou, não foi lá na Sobre, entrada? Foi sobre fazer isso, aqui, né, sobre fazer na aqui. igreja Armador. Inclusive, quando a gente fez aqui no Armador, a gente fez um. Como era que eu pus a TV? Um O karaokê. karaokê, né? E eu pensei nisso, essa ideia me veio depois que eu vi a ideia de vocês lá. E eu, como eu conheço meus jovens, eu sei que eles não são tão extrovertidos quanto os de lá, né? Para fazer aquele cover e tudo, mas eu adaptei e consegui fazer esse trabalho aqui com o karaokê. A pergunta que eu queria perguntar ao irmão era isso. O quanto o líder ele tem que ser criativo e aproveitar da criatividade dos outros também, porque às vezes você vê um trabalho de outra congregação e às vezes por ego alguém diz assim, não vou fazer aqui porque isso aí é uma ideia de outra pessoa, né? Quando você deveria aproveitar as ideias um dos outros, né? Repassar. A gente tem um projeto aqui, Reage, que a gente está levando para todo o setor 2. Quer dizer, não existe essa questão, não, o projeto é meu. A gente tenta, né, repassar. Então, queria perguntar para o irmão a importância, né, de a gente reproduzir o que está sendo feito de bem feito, né? Ou às vezes também por ego a pessoa não quer fazer, né? Pensa assim, o irmão ali fez, a gente vai, entendeu? E o que é bom é para ser copiado, né? Igual o Wesley falou. Flexibilidade é uma palavra o qual tem que ser acompanhada pela liderança. O líder, o seu diferencial é justamente isso. John Maxwell, quando ele fala sobre liderança, essa grande referência de liderança, ele fala que se você quer ser um somador, você lidere jovens. Agora, se você quer ser um multiplicador, você lidere líderes. Ele presenteou nós aqui com um livro, e eu estava vendo aqui o tema do livro e me veio uma pergunta. 17 princípios do trabalho em equipe, né? Foi o tema do livro. E é uma dificuldade que eu acho que é uma das maiores que um líder tem, é de pegar um grupo e formar esse grupo uma equipe. Porque às vezes um grupo eles fazem um monte de gente que está todo mundo pensando diferente, cada um querendo ir numa direção oposta, né? Qual é a maior, como é que o líder tem que lidar com essa dificuldade de pegar um grupo e colocar eles todos num só propósito, né? Porque um grupo de uma mocidade na igreja é isso, né? São jovens que estão no mesmo propósito, querendo servir a Deus, né? Então, o que é que o líder pode fazer para ele conseguir formar uma multidão de jovens em uma equipe que trabalha junto? Primeiramente, você tem que identificar a diversidade de habilidades que tem dentro da sua juventude.
Depois que você identificar essas habilidades, você tem que fazer com que eles sejam participativos, porque jovem ele adora participar, ele quer. Uma das coisas que eu estou desenvolvendo lá no Barateiro junto com as demais lideranças é cada um ter uma responsabilidade. Eu tenho uma minha responsabilidade, a vice tem a responsabilidade dela, os demais coordenadores têm a sua responsabilidade. Dentro dessa responsabilidade, no dia da responsabilidade dela, eu estou lá, mas não como líder, mas como liderado. Eu dou autonomia deles desenvolver o trabalho dele. Para quê? Para que mais lá na frente esse ego ele seja mortificado, porque a gente tem que mortificar. Todos nós temos que crescer igual. Quando há um crescimento desproporcional, a gente pode ver que é onde começa a acontecer as brigas, as picuinhas. É por isso que a palavra de Deus ela é a fonte de inspiração, é a nossa regra de fé e prática. Por quê? Porque aqui ela nos deixa igual, nivela. Então, nosso papel é nivelar, deixar todo mundo igual. Todos são importantes, mas nenhum é maior do que o outro. Pega na parte aí que o irmão Kennedy falou sobre líder treinar líderes para que possa haver um treinamento e através desse treinamento os líderes estar liderando os seus jovens em unidade. A gente vê agora um exemplo também da divisão de setor, né? O nosso pastor presidente, né, o pastor Zezinho, deu um treinamento para líderes, né? E o pessoal de cima, Rafael, Josadac, com essa divisão de setor ficou Eu assim, queria qual é a opinião do irmão Kennedy a respeito disso, né? Dessa divisão de setores? Primeiro, ótima ideia. Por quê? Porque quando nós vamos ver nos padrões bíblicos, né? Nós vamos lá para o livro de Êxodo, nós vamos ver o quanto Moisés ele estava sofrendo. É um fardo pesado você liderar sozinho. Agora, a partir do momento que eu começo a dividir em equipes e proporcionalmente dar ela liderança, eu começo o quê? Eu começo a relaxar mais um pouco, eu começo a dividir tarefa. Quando eu começo a dividir tarefa, o meu fardo ele vai ser muito mais leve. E eu consigo ter uma visão mais ampla. Porque se eu liderar só, a minha visão vai ser essa. Agora, a partir do momento que eu divido, a divisão ela vai ser mais ampla. Você vê de um ângulo, você vê de outro e eu vejo de outro. Ambos reunidos nós conversamos e entendendo o que é melhor para o desenvolvimento da obra do Senhor. Os próprios apóstolos, lá em Atos dos Apóstolos, né, eles perceberam a necessidade de dividir e delegar função, né? Porque eles estavam sobrecarregados, né? Aí eles decidiram ali escolher homens, né, de boas obras, bem visto pelo povo, que andavam em santidade, para colocar ali como diáconos, né, para eles ficarem responsáveis ali só pela meditação da palavra. Né? Quando a gente fala assim da palavra, né, irmãos, eu acho que isso é uma dificuldade. O irmão Kennedy também é professor de escola bíblica, não é isso? Uhum. Qual é a dificuldade? Aliás, eu não sei se tem lá, mas aqui a gente tem uma dificuldade muito grande de conseguir colocar os jovens na escola bíblica, né? Eu queria saber se esse problema existe com o irmão, essa dificuldade, e o que é que a gente pode fazer, né, irmão, para poder aproximar o jovem do ensino da palavra de Deus, que muitas vezes é negligenciado, né, por muitos jovens. É um desafio muito grande. O problema, ele existe em todo lugar. Como nós iniciamos a nossa conversa, os tempos mudaram. Se for na semana, eles vão estar ou estudando ou vão estar trabalhando. Se for final de semana, eles vão estar dormindo até um pouco mais tarde, que é para descansar. Mas sempre há essa disparidade. Eles não querem estar tanto nos trabalhos justamente por isso, porque eles estão sufocados. O sistema tem sufocado eles. Tanto a escola, como eu falei no princípio, só existia escola em tempo integral nos grandes polos, nas grandes cidades, e hoje em dia nós já temos essas escolas de tempo integral aqui na nossa região, né, que tem dificultado muito. É bom para o crescimento profissional, mas tem interferido tanto na comunhão com Deus,
como também tem interferido na comunhão familiar, porque eu vejo muitas famílias já dizendo que já não tem mais aquele diálogo, aquela conversa, aquela comunhão, porque o filho, quando chega em casa, já não quer mais saber de conversar com o pai, vai fazer as tarefas que está pendente, tarefa de casa, fazer um trabalho, e tudo isso está interferindo, não só o ambiente familiar, mas também o ambiente religioso. Só pegando a parte aí, voltando aqui à parte do setor, a gente sabe que, assim, ao meu ver, ao ver do Wesley também, né, foi uma excelente ideia, porque geralmente na empresa tem o CEO, tem o presidente, tem o gerente, subgerente, supervisor, e o pessoal, irmão Rafael, José Dac, pegou e dividiu o setor e colocou em cada setor um líder, né? E me pegaram de surpresa, que eu fui pra reunião, eu achei que já tinha lido de setor Isso já é, do 2. isso é bom até para a logística da igreja. Tem gente que pensa que esse setor é uma divisão da igreja, né? Tem gente que pensa isso, com certeza deve pensar que. Mas a gente queria saber, como o senhor é o líder do setor, qual que é o setor? Setor 1, né? A gente gostaria de saber também as medidas que o senhor já está adotando, já está conversando, Pensando, né? as ideias que o senhor tem assim para fortalecer, unificar o setor, sobre evangelismo, essas coisas. Porque a maioria das igrejas estão sem jovem, né? Tem algumas igrejas já que já não tem mais jovens, tem um ou dois, ou já não tem o departamento de jovens. E a gente queria saber assim, as estratégias que o senhor já adotou, ou vai adotar, ou já anda discutindo, para que, através do setor, possa ser fortalecido e assim a unidade da igreja. Muito boa pergunta. Primeiramente, tem algumas medidas que, como o Tiago fala lá no capítulo 4, no versículo 8, que a gente temos que se chegar a Deus para Ele se chegar a nós. Nós sabemos que liderar departamento da igreja é diferente de você liderar uma fábrica, um colégio. Lá você pode impor a sua liderança. Já no ambiente da igreja, você tem que conquistar essa liderança. E essa liderança, muitas das vezes, ela é conquistada debaixo de oração. Por quê? Porque o nosso líder, o nosso pastor, ele é Jesus. Então, é muito difícil a gente querer fazer algo no calor da emoção, para mais na frente ser frustrado daqueles nossos planos. Primeiro, eu estou colocando diante de Deus os planos que eu tenho para o setor. E estou pedindo a aprovação dele. À medida do possível, a gente vai colocando em prática, né? Porque não é nada fácil. Primeiro, eu peguei um setor onde a zona para se deslocar de uma congregação para outra é de difícil acesso. Chapada e Maritataca é um desafio muito grande, né? Dá para ir para o Jorge 1, Jorge 2 sem nenhuma dificuldade. Aí tem outro desafio, a logística de juntar. Nós estamos falando de áreas sociais diferentes, de capitais diferentes. Você não pode estar todo tempo unindo essas pessoas porque você não tem capital suficiente para fazer o deslocamento. Não pode tratar o desânimo como algo coletivo. Ele tem que tratar na individualidade. Ele tem que identificar, saber o porquê daquele desânimo, conversar pessoalmente com a pessoa, com o jovem. Depois que ele identificar, aí sim, ele pode procurar a solução diante daquilo que foi apresentado. Para cada caso, há uma solução diferente, né? Por exemplo, uma das maiores dificuldades hoje que o líder está tendo é em relação à concretização de profecias. Nós sabemos que, infelizmente, os nossos jovens estão muito apegados em profecias. Estão saindo à torta e à direita aí, buscando profeta, e a maioria desses profetas entregam palavras, profecias, para ver se anima eles, para ver se prende eles naquele local, e ele acaba recebendo aquela profecia com aquele ânimo, com aquele vigor. Aí eles pensam que as promessas de Deus, elas se realizam, se concretizam da mesma maneira de um envio de uma mensagem, do imediatismo, está entendendo? Muitos deles não têm a paciência para esperar as concretizações das promessas de Deus, aí eles começam a sofrer, começam a se isolar,
começa a levantar questionamento. Será Começa a que se Deus me perguntar, ama? né? Começa a se perguntar, perguntar será que é de Deus? justamente. Então, essa é a das maiores dificuldades que o líder tem, de lidar com o desânimo, porque cada ovelha, cada pessoa tem um motivo diferente para estar desanimado, né? Eu falei aqui da profecia, mas também tem outra coisa também. Os jovens, eles não estão conseguindo conciliar o ambiente trabalho-igreja, estudo e igreja. O que acontece no trabalho ele leva para a igreja, e o que acontece na igreja ele leva para o trabalho, e assim nós estamos vivendo uma juventude, entre aspas, doentia. Muito bem. Eu acho que um sintoma que tá aí na cara para todo mundo ver de que isso é verdade é que a gente vê que os jovens têm dificuldade de se relacionar. Por exemplo, a mocidade do armador, ela se relaciona muito bem entre ela. Mas se nós vamos visitar uma congregação, a gente vê que os jovens não se falam, não. Fica só se olhando, né? Ou no telefone. Você vê, ó, a gente leva os jovens para a sede, os jovens ficam lá, mas não se entrosa com os jovens das outras congregações. Os irmãos vêm visitar aqui a gente vê que os jovens, nós, né, que já somos adultos, assim, a gente conversa e tudo, mas os jovens ele tem essa dificuldade, né? Eu acho que esse é um sintoma de porque aqui muitas vezes a gente faz parte da mesma JAD, né, o mesmo grupo de jovens, mas que a gente não é tão próximo, né? A gente não consegue ser tão próximo. É por isso que o primeiro desafio da UJAD, dentre os demais, é a unificação. Por isso que veio o projeto do setor, para ver se unifica, não é divisão, é unificar. Para tentar Pra aproximar, né? cada Para vez tentar mais, aproximar. justamente. Pegando a parte aqui que a gente falando sobre jovem, geralmente a jovem, a idade assim 13, 14, 15, 12, 16, 18, é uma idade assim que o jovem ele começa a descobrir a vida, o mundo, Querer namorar. E tipo assim, o namoro geralmente é uma das coisas que mais tira o jovem de dentro da presença de Deus. Entendeu? E a gente a gente quer saber se o senhor pode nos dar ou falar uma medida, ou então qual que é o papel do líder quando o jovem ou a moça começa a namorar com uma pessoa que não é descrente. Não é condenando o descrente, mas a Bíblia fala, né, que o nosso Deus ele é um Deus ciumento. É tanto que ele não deixava o povo israelita se misturar com os outros povos, por quê? Para não trazer costume estranho. Entendeu? É tanto que tem gente que vai falar assim, mas o meu casamento casei com um descrente, deu certo. Ok, mas o nosso Deus é um Deus ciumento. Entendeu? E a gente queria saber qual que é o papel do líder quando o jovem ou a jovem namora com uma pessoa que não segue a mesma fé, o mesmo costume. No máximo que ele pode fazer é orientar, orar e entregar a Deus. Porque quando nós vamos ver, esse era o papel da família no Antigo Testamento. Eles ensinavam um princípio sobre casamento, sobre relacionamento, e no decorrer do tempo a família foi perdendo contato. E quando ela perde o contato, ela passa a responsabilidade para a escola, que a escola não tem mais responsabilidade, estão ensinando de maneira diferente, e tão pouco na igreja se prega, porque isso não é de uma responsabilidade maior, de um líder de mocidade estar preocupado em falar em relacionamento. De quem é a preocupação maior? É dos nossos pastores. Era eles que eram para falar sobre relacionamento, quebrar esse tabu. O problema é que ainda existe um tabu muito grande quando se fala em relacionamento dentro da nossa igreja. E é uma coisa que arrasta muito os jovens para fora da igreja, né? Infelizmente. Justamente. Principalmente adolescente, porque adolescente, devido à transformação, a ganhos de hormônios, ele vai oscilar muito. Ele vai viver aquela emoção do primeiro amor, que tanta palavra de Deus fala, que é maravilhoso, que é gostoso, que a gente muitas das vezes acha que é no linguajar mais aberto, que é para você também não ferir e tirar aquela alma de dentro da igreja, né? Que você pode. A palavra de Deus nos ensina a conviver com certas diferenças, para que dentro da palavra de Deus ela possa ter a oportunidade de ela ser transformada, dela ser regenerada. Tem uma pregação do Eliseu Rodrigues que eu acho maravilhosa, que ele disse assim: o líder ele tem que ter o coração de pai, porque só o pai fica feliz em ver o filho mais longe do que ele, né? Então, como é que o líder tem que
como é que o líder tem que identificar talento e como é que o líder pode ajudar a alimentar esse talento e ver esses jovens mais longe do que ele. Só pegando a parte aí, falando sobre líder, né? Como pegando a pergunta dele aí, já que no Barateiro também tem muito cantor, né? Foi fácil. É o tipo da coisa. O líder em si, ele não pode pensar que a posição dele é eterna. Ele é apenas uma pessoa que está na condução, mas ele tem que entender que ele é passageiro. Para que o povo ele não venha sofrer, ele tem que olhar com carinho para aqueles que têm habilidade, para aqueles que têm talento para fazer a obra de Deus. E ir trabalhando esses talentos. Graças a Deus que lá no Barateiro nós temos dado a oportunidade, não só para cantores, pregadores, mas nós já iniciamos projeto também. Tem um adolescente lá que nós estamos preparando ele para ser um futuro professor da escola dominical. Já conseguimos identificar o desejo dele ensinar, dele transmitir a palavra de Deus, e nós estamos trabalhando um pouco com esse talento, né? E quanto aos demais, nós não podemos pensar que essa obra é obra nossa. A obra é do Senhor. E se a obra é do Senhor, um dia nós prestaremos conta daquilo que Deus ele colocou nas nossas mãos. Assim como ele fez discípulo e disse que se tivesse fé faria coisas maiores do que ele fez, da mesma maneira somos nós. Nós temos que ter esse pensamento. Ninguém pode frear o crescimento de ninguém. Ninguém pode parar o crescimento de ninguém. Quando eu tenho uma equipe qualificada, quem é que cresce? Todos, né? É a obra. Todos crescem. Então, nós temos lá observado muito os talentos. Nós já estamos com novos projetos. Estamos com um projeto de evangelização. Eles estão muito animados para evangelizar. Dentro desse evangelismo, nós podemos identificar quem é que se destaca na pregação, no louvor, na intercessão. Existem vários talentos diferentes. Se você não prega, se você não louva, mas você também intercede. É algo que nós temos sentido falta nos nossos dias atuais, é o ministério da intercessão. São poucos que querem interceder, mas você se lembra que, sem falar tanto de saudosismo, mas na década de 90, 2000, o destaque da igreja era o ministério de intercessão, onde os pregadores iam ministrar e uma equipe pegava, ia para de trás do púlpito, ia interceder, e Deus operava. Um intervalozinho aqui, irmãos, ó. Acabou de chegar Pastel da Gi, nosso primeiro patrocinador, José Aldo, olha aí. Pode estar passando no telão, mas o telão vai vir na próxima. Ainda não tem o telão. Ó, Pastel da Gi aqui no Armador, irmãos. Quem quiser pastel de tudo no mundo. Pastel de que, Aldo? Tem lá? Pastel de frango com pré-assado, tem pastel de rabuto, tem tudo. Então, se você quiser, ó, falar com a Gi aqui no Armador. E se você quiser patrocinar também, né, o nosso podcast numa próxima, mandar uma pizza, mandar qualquer coisa aí para nós comer. Um galão d'água. Um galão d'água. Só pegando a parte aí que o irmão... Nós recebemos tudo. O irmão aqui, a gente sabe que ele é de uma congregação até grande, né? E tem muito jovem, né? Mas o predomina lá mais é jovem mulher, né? E a gente queria... como lidar com as críticas? Geralmente tem os dois lados da moeda, né? Às vezes você agrada um, mas deixa de agradar o outro. Às vezes não, sempre, né? Você nunca agrada todo mundo. Ou então, às vezes você faz uma coisa e sempre vai ter aquele que vai falar, sempre vai jogar pedras. Pra ele nunca tá bom. Ele nem ajuda, mas ele é bom pra dar palpite. Por isso que é bom a liderança ela passar por processos de crescimento, amadurecimento e conhecimento. A liderança ela não pode jamais, nunca deixar de se aprimorar, de buscar conhecimento, de buscar ferramenta e de também ler a palavra de Deus, porque a palavra de Deus ela ensina também sobre liderança, a como se comportar, como se conviver. Por quê? Porque nós vamos ver que quando Deus ele levanta uma pessoa, sempre vai ter os insatisfeitos.
Moisés, ele foi levantado, a glória de Deus caiu sobre ele, a sarça ardeu, foi muitos sinais evidentes que Deus estava com ele, e mesmo assim, ainda teve aqueles que se levantaram contra ele, propriamente dentro de casa. Sempre vai haver pessoas insatisfeitas, pessoas que vão olhar para você, vão descredibilizar o seu trabalho, vão dizer que não foi Deus que levantou você, que foi o homem. Então, nós que somos líderes, nós também temos que lidar com essa situação, nós temos que estar abertos. Tem um jogo de cintura, né? Outra coisa, tentar da melhor maneira possível, reverter essa opinião que ele tem, amando a todos como a si mesmo. O irmão tocou no assunto aí, né, irmãos, falando sobre o amor, né? Se fosse para nós colocar o tema aqui desse podcast, que quando a gente vê, né, e eu vi ali a mocidade é grande, né? Interagindo, né? Interagindo, a gente até sente assim, olha, eu queria essa mesma energia aí, né, no meu grupo e tal. Mas por outro lado também tem a dificuldade de você liderar uma mocidade muito grande, né? Qual é a maior dificuldade assim de liderar um grupo muito grande? Porque aqui no Armador a gente lidera um grupo mais ou menos 15, né, 17. E nem todos são tão presentes. E liderar um grupo lá tem mais de 30? Juntando entre jovem e adolescente, tem na faixa dos 40. Olha aí. Qual é a maior dificuldade de liderar um grupo tão grande? A dificuldade ela vai aparecer tanto para grupo grande, como também para grupo pequeno, como o senhor mesmo mencionou, né? Já tivemos companheiro conversando com a gente que liderando 8 jovens, mas também estava com grande dificuldade. Primeiro, uma das maiores dificuldades que a gente tem é não querer se impor. Por exemplo, você tem 40 jovens, mas nos trabalhos não vão estar todos 40. Tem trabalho que vai ter 20, tem trabalho que vai ter 30, tem trabalho que vai ter todos. Você tem que estar flexível quanto a possibilidade deles. Por quê? Porque nós temos que entender, como já foi dito no começo, nós estamos tentando resgatar eles para que eles venham priorizar o reino de Deus. Infelizmente, a prioridade do nosso jovem hoje não é o reino de Deus, é a sua justiça, é as demais coisas. Eles inverteram os valores. Eles querem primeiro as demais coisas, para depois no reino de Deus e a sua justiça. Então, a gente com mansidão, com cautela, com organização, a gente vai tentar trazer ele de novo para que ele venha ser resgatado. Eles têm que ser resgatados. E outra coisa também, outra dificuldade também. Por quê? Porque as nossas juventude, infelizmente, elas estão sem referência. Não há mais referência no nosso meio para quem elas se espelhar, para quem elas desejar ir ao culto, para que elas venham desejar a presença de Deus. No nosso tempo, nós tínhamos aqueles grandes pregadores do Camboriú. Quem nunca sonhou, espelhou, né? Em ser um grande pregador do Camboriú, né? Hoje você conta assim nas mãos, de uma mão só, né? Justamente o jovem hoje em dia, ele está assim de uma maneira tão relaxada de um jeito que ele já não tem mais objetivos ministeriais. Antigamente, eu me lembro que na minha época, eu ficava no banco de mocidade, mas ao mesmo tempo eu ficava olhando para lá. Um dia eu chego lá, um dia eu chego lá, um dia eu chego lá. E esse dia chegou para a minha vida. Mas só que eles não querem mais almejar chegar no ministério. Pelo contrário, eles querem estar sossegados no lugar dele. Temos dificuldade até na hora de dar uma oportunidade para eles no culto de jovem. Eles também não estão mais querendo a oportunidade, está entendendo? É o desafio. Uma oportunidade rápida, né? Vão querer uma vida todinha, porque o Kennedy, vindo ali de Barateira, irmãos, ele trouxe aqui alguns livros para fazer uma indicação. O irmão já pode indicar aí os livros, falar um pouquinho deles se você quiser, fica à vontade. Para a pessoa que quer ser futuramente líder de mocidade ou pastor, né? Creio que dá para tirar umas coisas e passar para todas as áreas da vida, né? Justamente, irmãos, vamos de posse aqui de 3 manuais sobre liderança. O primeiro é para iniciação. Esse pastor aqui, ele começou
a liderar jovens do zero. Mais de 10 anos de liderança dos jovens. Ele vai nos ensinar sobre os processos, os desafios que o líder passa, e ele tem me enriquecido muito nesse processo de liderar jovem, porque nós sabemos do grande desafio que é da pessoa ser flexível. Muitas das vezes o nosso ego quer falar mais forte do que a obra, né? Muitas das vezes nós queremos ter a resposta pronta, e muitas das vezes o que a palavra de Deus nos ensina é o silêncio como resposta. E ele vai nos ensinar, vai nos auxiliar para que a gente tenha um desenvolvimento, uma estrutura confortável no nosso ministério. Também falar um pouco aqui de maturidade espiritual. Sabemos que nem todos os líderes eles são maduros o suficiente para ter uma espiritualidade desenvolvida, maior do que os seus liderados. Ele tem que ser um líder que procura amadurecer, crescer na graça, crescer no conhecimento, ter os joelhos no chão, que é muito importante também para o desenvolvimento do líder, buscar resposta em Deus e, principalmente, irmãos, eu estava analisando essas novas lideranças que estão no nosso campo, e a maioria é o seu primeiro trabalho, assim como o meu. É o meu primeiro trabalho, o meu primeiro desafio é liderar os jovens. Já fui vice-coordenador da escola dominical, e agora o meu primeiro desafio grande é liderar jovens. Então, isso daqui vai trazer um amadurecimento espiritual para a sua vida. E sem falar do nosso pastor José Gonçalves. Um exemplo, tanto ele vai permear no campo da liderança, como também permeia no lado da família. Duas áreas que nós precisamos crescer, entender e desenvolver, porque a igreja ela está constantemente sendo bombardeada, tanto internamente como externamente. Os líderes, o desafio maior dele, na atualidade, é lidar com aquele conhecimento que o jovem ele traz de fora para dentro, e ainda traz com questionamento. Por que nós não podemos fazer isso? Por que nós não podemos fazer aquilo? Então, aqui ele vai lidar com as qualidades que o líder tem que ter para que ele venha desenvolver o seu trabalho com eficácia. Então tá aí, irmãos, as indicações, né? Livros maravilhosos, né, irmãos? Que para todo mundo aí que lidera jovens, que deseja liderar um dia, né? Você que hoje é jovem, você é o líder de amanhã, né? Você é o líder de amanhã. Sem falar numa coisa, né, irmão Wesley? Nós não podemos se relaxar. Nós temos que investir no nosso ministério, né? Paulo, quando ele dá a orientação a Timóteo, ele persiste em ler, para depois tu exortar. Hoje em dia, nós temos muito líder exortando. Sem ler nada. Sem ler nada, sem ter. A Bíblia, ela é bom, mas também esses livros, eles são complemento da palavra do Senhor. Ele veio para nos auxiliar. É como se fosse a Bíblia o prato principal, e esses livros aqui, complementares, eles são a sobremesa. Uhum. A gente vê muitas pessoas querendo se levantar para ensinar, né? Sem nunca ter se sentado para aprender, e já quer levantar para ensinar, né? Sem ter a devida experiência, né? Então, irmãos, nós queremos agradecer a Deus, queremos agradecer o irmão Kennedy por ter aceitado o nosso convite, né? É o nosso primeiro convidado aqui do Jade Podcast. É o nosso irmão em Cristo, irmãos, mas a gente já está considerando ali nosso amigo, né? A gente está se aproximando por conta do trabalho, né? Da igreja, porque a gente trabalha ali mais ou menos na mesma área, a gente vai se aproximando, e isso é bom, irmãos, isso é bom para o evangelho, isso é bom para os jovens, né? Essa proximidade. José